Bem, nós estamos voltando com o programa Versátil. Nesse último bloco, eu vou conversar com Fernando Fonseca, psicólogo, com a mãe dele, psicólogo também, Regina Guimarães. Ela está achando que por eu estar na terceira idade eu vou esquecer. Não, eles fazem um trabalho bacana. Fernando é mais especializado em estresse, né? Isso, estresse E que é depressão e ansiedade. e ansiedade. São doenças que têm atacado muito, principalmente no Brasil, que é o país, eu acho, que mais consome antidepressivos, ansiolíticos. E eu digo muito, um dos maiores responsáveis é o smartphone, a internet, e tudo isso leva a um grau de ansiedade muito grande. Mas a gente vai falar com quem entende, que é ele, e Regina Guimarães vai falar mais de família, né? Crianças com dificuldade de aprendizado, casamento, essas coisas todas que envolvem a família, que é mais uma especialidade dela. Eles fazem parte de uma clínica. E como eu tenho visto agora muitas matérias sobre ansiedade, depressão principalmente, porque é uma coisa que às vezes nem é levado muito a sério, né? As pessoas acham, não, isso é besteira, isso é frescura, quando é uma doença muito séria que pode acarretar prejuízos muito grandes, tanto no viver, como no aprendizado, como nas relações afetivas ou não, né? Traz sempre uma perda muito grande. Doutor Fernando, e aí? Como você aborda esse tema da depressão, da ansiedade e Do estresse. do estresse? O que a gente faz para melhorar? Quais são as principais causas, né? E que atitudes deve tomar? Perceber o que está... Como a pessoa percebe que está depressiva? Porque muitas vezes você acha uma melancólica, eu estou triste hoje, né? Mas a depressão não precisa de nenhum fator, muitas vezes, que ela pode ser endógena, ela pode ser química, né? Então, aí, eu já estou querendo... Tem muito conhecimento também. Já estou querendo dar uma palestra. Diga aí, Isso é doutor show, mas Fernando. Vamos lá, né? O estresse, toda vez, ele se baseia onde nós... Deixa eu começar com... Tem o estresse bom e tem o estresse ruim. O estresse bom é aquele que nos motiva a fazer coisas boas. A gente quer estudar para uma prova, a gente quer sair da zona de conforto, como muitas pessoas falam hoje. Até o começo, isso é comum. Agora, existe o estresse ruim, que é quando a gente ultrapassa esse bom estresse, e a gente começa a ter prejuízos dentro do nosso dia a dia. Eu acho que todo estresse, o bom ou ruim, ele termina levando você a uma das coisas, um sintoma muito sofrido, que é o pânico. Sim. A maioria das pessoas que tem uma vida de muito estresse, e às vezes sem identificar se é bom ou é ruim, ou se motiva a ficar estressado para poder produzir alguma coisa, eu acho que essas violências, que são as violências da própria, às vezes da própria condição sua, às vezes uma pessoa tímida, para conseguir fazer um processo qualquer, ele precisa estar em alto nível de adrenalina ou de estresse. Consequentemente, vem a síndrome de pânico e o descontrole das ansiedades. Sim. O que é que se faz na questão, por exemplo, da ansiedade? Que tipo de tratamento? Bom, nesse caso de exemplo específico, nós temos pessoas que já tiveram essa experiência antes, elas vão ter uma certa melhora, um certo desenvolvimento pleno quando vão realizar de novo. Então, quando a gente tem sempre a primeira vez de tudo, é sempre a pior das vezes, quando tem um ditado. A primeira vez é sempre a pior das vezes. Quando nós temos da segunda vez em diante, é comprovado que a gente tem uma melhora naquilo que a gente realmente faz. E dentro disso, a gente pode parar para prestar atenção no que a gente está errando e no que a gente acerta. Agora, se for o caso da primeira vez, como é que a gente faz, né? Existem metas que nós podemos traçar, traçar o próprio perfil da pessoa, porque às vezes uma pessoa pode ser muito boa em um determinado assunto, mas em outro ela não necessita ser. É um ponto que precisa ser melhorado. Então eu digo que o principal remédio para o estresse ou para a ansiedade é o autoconhecimento. É saber justamente os seus pontos fortes e os seus pontos que vocês realmente precisam melhorar. Porque cada um é único no mundo. O senhor é único no mundo, eu sou único no mundo, você que está assistindo é único no mundo.
Então, nós não podemos nos comparar. E muitas vezes a população faz isso em geral. Nossa, eu posso ser igual ao senhor, mas como eu sou igual, por que eu tô reagindo? Ele reage de uma forma diferente que eu. Por que ele está assim? Exatamente. É isso que eu digo, que as redes sociais, elas contribuem muito para isso, esse comparativo. Sem dúvida. Né? E também para você perceber, muitas vezes, através desse depoimento, quem é aquela pessoa de verdade, que muitas vezes não corresponde ao discurso existencial que ela faz. Ah, eu sou bom, eu sou assim, eu sou assado. Às vezes é exatamente o contrário ao que ela gostaria de ser. Então, essa coisa é muito tênue. Mas você tem uma razão, essa questão da autocobrança, do comparativo com o que é sucesso para o outro, né? A associação de sucesso a valores puramente materiais. Eu vou ser feliz quando eu comprar aquele carro esporte, eu vou ser feliz quando eu tiver aquela mulher gostosa e tererê e parará. Então, isso sim é uma cobrança individual. Inclusive, que atrapalha. Tonho, você colocou as redes sociais. Nas redes sociais você só encontra pessoas que são felizes, perfeitas. A Tudo vida tá bom. de todo mundo é uma vitrine linda. Tudo tá bom. E você sabe que não é assim, a vida não funciona assim. Na vida existem momentos bons e existem momentos que não são tão bons. E a gente tem que saber lidar com esses momentos para poder... Tratamentos. Que tratamentos vocês fazem na sua clínica para esses... Eu vou já conversar com você sobre criança, que é uma coisa maravilhosa. E quando chega na adolescência, eu tenho 2 filhos também. Tratamentos. Na nossa clínica em específico, a gente trabalha com controle do estresse. Nós temos como mensurar em que situação de estresse a pessoa está, conforme o criador quem descobriu o estresse, Hansei, um médico endocrinologista. O estresse se baseia em 3 fases: alerta, resistência e exaustão. A gente descobre onde a pessoa está dentro dessas 3 fases, mas a grosso modo. Alerta é quando você tem um estresse, como por exemplo estar aqui nervoso nessa entrevista, é uma fase de alerta. Tô nervoso. Resistência é uma situação de luta ou fuga. A gente vai lutar contra aquele estresse ou a gente vai fugir dele. Por exemplo, eu poderia sair correndo da entrevista aqui de medo, ou poderia estar encarando, que é como eu estou fazendo. E a gente chega na fase de exaustão, que é quando a gente não aguenta mais e, de fato, a gente vai ter algum transtorno. Terapias, vocês fazem com que processo? Com que terapias vocês fazem? Não reconhecimento só da aonde está, em que ponto, em que estágio você está, mas que terapias você usa para esses tratamentos? Bom, a terapia de estresse... A psicoterapia, aí vem a yoga, vem o quê? Bom, nesse caso nosso da psicoterapia, a gente faz uma mensuração do estresse, vamos ver se a pessoa encontra essas 3 fases, e daí a gente tenta fazer uma sessão, várias sessões de autoconhecimento. Que é onde esse autoconhecimento que a pessoa vai se identificar onde ela está no mundo, em que situação no mundo ela se encontra. Porque nesse mundo onde nós temos os nossos fatores a melhorar, onde temos nossos fatores que nós somos bons, a gente nem sabe que... A gente não tem nem consciência que nós somos bons, porque, como o próprio exemplo das redes sociais, nós somos muito bons em certas coisas do que outras, mas as redes sociais, às vezes, o fulaninho conseguiu tal coisa. Também essa tomada de consciência é muito importante. A minha vida toda eu aprendi as coisas por insights. Né? E uma das coisas que eu aprendi, eu dizia, por que as pessoas aplaudem determinadas coisas que eu faço? Eu acho que é uma grande bobagem. Então, no dia que eu tive a consciência do que é muito fácil para mim, pode ser muito difícil para você e vice-versa, então você passa a se posicionar melhor na sociedade em que você vive. Eu digo muito, eu só olho as pessoas assim, porque elas nem estão aqui e nem estão embaixo. Mas criança, você trabalha com crianças, adolescentes, casamento? A minha formação, eu tenho 2 formações. Eu sou psicóloga e sou pedagoga também. E as 2, eu fiz também a pós-graduação em psicopedagogia. Então, eu trabalho com as crianças no desenvolvimento da aprendizagem dela. Hoje em dia, você se depara com N problemas de leitura, escrita, enfim, infinitos problemas. E que a gente pode melhorar a qualidade de vida dessa criança, fazendo com que ela aprenda com mais facilidade. De que maneira? Porque na escola, às vezes, as pessoas costumam rotular aquela criança que tem a maior dificuldade ou que não consegue ficar muito quieto em sala de aula, enfim,
rotula aquela criança, esse não aprende, esse às vezes é chamado de essa negação, uma isso, negação, principalmente vindo exatamente, das autoridades ou dos pais, diga autoridade no sentido mestre, Exato. pai, mãe, isso é devastador na vida Isso é de uma devastador na vida da criança, no desenvolvimento dela, na psique dela no geral. Então, eu trabalho com essas crianças justamente a nível de aprimorar, melhorar, detectar onde está a dificuldade dela no aprender. E aí, a gente detectando esse fator, a gente vai trabalhar com essa criança para que ela possa se desenvolver da melhor maneira possível, com a maior plenitude. Casamento, que terapias vocês fazem para os casais? Olha, casamento nós fazemos o seguinte, nós somos psicólogos junguianos, é a psicologia analítica. Então, nós trabalhamos muito com sonhos, nós trabalhamos com a caixa de areia, e quando a gente vê o casamento, a gente tem que trabalhar o inconsciente desse casal para ver justamente o diálogo, a comunicação, como eles estão trabalhando tudo isso dentro da relação. Porque muitas vezes você percebe que a relação não vai bem porque parece que cada um está falando uma linguagem diferente do outro. É como se não houvesse. Eles falam, mas não se comunicam. E através da caixa de areia, que é uma ferramenta que nós utilizamos, nós podemos trabalhar esse inconsciente e perceber o que cada elemento desse casal está tendo no seu inconsciente, quais são as suas questões, porque muitas vezes, a maioria das vezes, o casal ele traz uma bagagem de vida e que às vezes não coincide com a outra pessoa, esbarram em questões emocionais, em questões culturais, e aí começam os atritos dentro das relações. Havendo então a falta de comunicação, juntando esses elementos, a relação tende a falir. Olha, eu acredito muito que só 2 fatores limitam o ser humano. O medo e o tempo. Bem, Fernando, qual o telefone da clínica? Como é que as pessoas fazem para entrar em contato? Vocês podem acessar com nosso vocês? Instagram, guimarãesfonseca.psicólogo, sem tio, sem acento, sem nada. Ou nosso número 99411-6731. Olha aí, meninada, as gatinhas. Olha, nosso programa está chegando ao final. Adorei conversar com vocês. Nós também. E domingo a gente está de volta. Até lá. For once in my life, I have someone who needs me, someone I needed so long.